Olá, eu sou Raquel Rangel Cesário, estou lendo o livro Diário de Berlim, de William Shirer, neste vídeo 86, de 27 de junho, que retrata o que o William Shirer escreveu em 27 de junho de 1940. Vamos sem delonga, porque nesse trecho ele vai fazer um retrospecto e será um vídeo mais longo. E ele escreve de Berlim. Um retrospecto dos acontecimentos. Devo fazer algumas reservas. Ainda é demasiadamente cedo para saber tudo que se passou. Ademais, não foi possível observar tudo, de forma alguma. Entretanto, pelo que vi na Bélgica e na França, e pelo que depreendi das conversas com franceses e alemães nos dois países, bem como com os prisioneiros franceses, belgas e ingleses que encontramos pelas estradas, parece-me inteiramente claro que a França não lutou. Se o fez, existem poucas provas. Não somente eu, mas muitos de meus amigos foram e voltaram da fronteira alemã até Paris, percorrendo as principais estradas. Entretanto, nenhum de nós pôde observar qualquer sinal de uma luta séria. Os campos da França estão intactos. Não houve a menor luta ao longo de uma linha bem definida. O exército alemão limitou-se a avançar pelas estradas. Mesmo nessas estradas, são poucas as provas de que os franceses tenham feito mais que aborrecer um pouco o inimigo. E mesmo isso só foi feito nas cidades e aldeias. De fato, o que fizeram foi realmente importunar, retardar um pouco a marcha alemã. Não se registrou nenhuma tentativa de fincar pé numa linha de defesa para depois desfechar um contra-ataque bem organizado. No entanto, desde que os alemães escolheram esse método de lutar ao longo das estradas, por que motivo os franceses não os fizeram parar? As estradas constituem alvo ideal para o fogo de artilharia. Apesar disso, não vi um único metro das estradas do norte da França que exibisse os efeitos do fogo de artilharia. Quando me dirigia a Paris, passando de automóvel pela área onde teve início a segunda ofensiva alemã, um oficial do alto comando, que não pôde tomar parte na campanha, passou todo o tempo afirmando que não podia compreender que, nesta ou naquela colina, dominando inteiramente a estrada e com a excelente proteção da sua mataria, os franceses não tivessem o bom senso necessário para instalar algumas peças de artilharia. Poucos canhões bastariam para transformar a estrada numa passagem intransponível, repetia o oficial a todo instante, fazendo-nos parar para estudar melhor a topografia do terreno. Mas não havia nenhum canhão naquelas colinas cobertas de vegetação, da mesma forma que não havia nenhum buraco de granada na estrada, nem no terreno ao lado. Os alemães passaram por ali com todo o seu poderoso exército, quase sem disparar um único tiro. Os franceses dinamitaram muitas pontes, mas deixaram de pé várias outras de grande valor estratégico, especialmente sobre o Mosa, que apresenta uma ótima defesa natural devido à profundidade das suas águas, à profundidade do vale por onde corre e à proteção oferecida pela luxuriante vegetação de ambas as margens. Mais de um soldado francês com quem falei declarou acreditar que tudo isso foi produto de uma completa traição. Em ponto algum do território francês, as estradas foram minadas, e somente em 2 ou 3 pontos da Bélgica foi-me possível verificar a adoção dessa medida. Nas vilas e cidades, os franceses ergueram apressadamente algumas barreiras antitanques, construídas quase sempre de blocos de pedra e de destroços de toda a sorte. Em poucos minutos, os alemães varriam-nas para o lado. Uma grande cratera aberta por uma poderosa mina não poderia ser posta de lado com essa presteza. D.B., que encontrei em Paris e que assistiu à guerra do lado de lá, chegou à conclusão de que a traição graçou no exército francês de alto a baixo, os fascistas no alto, os comunistas embaixo. E tanto de fontes alemãs como francesas, ouvi muitas informações sobre a ordem que o Partido Comunista enviou aos seus adeptos para que não lutassem,
uma ordem que eles cumpriram à risca. Muitos prisioneiros franceses afirmam que nunca viram uma batalha. Quando parecia que uma delas estava para começar, vinha a ordem de retirada. Foi essa constante ordem de retirar antes do início da batalha, ou pelo menos antes que a batalha estivesse travada, que quebrou a resistência belga. Alguns alemães me contaram que durante um combate de tanques foram atacados por uma grande formação de tanques franceses quando já se havia esgotado a munição de que dispunham. O comandante alemão ordenou a retirada. Depois que os veículos alemães tinham se retirado até um certo ponto, com os franceses a persegui-los com todo o cuidado, os alemães receberam nova ordem para efetuar uma contramarcha e simular um ataque, disparando as suas pistolas automáticas ou quaisquer outras armas de que ainda dispusessem, ao mesmo tempo em que deviam executar complicadas manobras. Essa ordem foi imediatamente cumprida e os franceses, vendo a formação de tanques alemães que avançava sobre eles, apesar de serem tanques já sem munição, apressaram-se em fazer meia volta e fugir. Um dos oficiais alemães de um regime de tanques com quem falei em Compiègne declarou-me o seguinte: sob certos pontos de vista, os tanques franceses são melhores que os nossos. Dispõem de uma couraça mais pesada e algumas vezes, durante algumas horas pelo menos, os destacamentos de tanques franceses lutaram heroicamente e de forma eficiente. Mas logo verificamos que não lutavam com alma. Quando percebemos que passamos a agir de acordo com essa crença, liquidamos tudo rápido. Um mês antes eu teria recebido essas palavras como simples propaganda nazista. Hoje merecem-me todo o crédito. Outro mistério. Os alemães afirmam que depois que atravessaram a fronteira franco-belga de Maubeuge a Sedan, continuaram avançando diretamente através da região do norte da França até o Canal da Mancha, quase sem disparar um tiro. Quando alcançaram o litoral, Boulogne e Calais estavam sendo defendidas sobretudo por tropas britânicas. Todo o exército francês parecia paralisado, incapaz de levar avante a menor ação, de desfechar o mais ligeiro contra-ataque. De fato, os alemães possuíam absoluta superioridade aérea. É verdade que os ingleses não forneceram a força aérea que podiam e deviam ter fornecido. Nem mesmo isso, entretanto, explica a debacle francesa. Pelo que se pode observar, a eficiência da aviação tem sido exageradamente acentuada na guerra atual. Os jornais estão cheios de informações sobre os ataques aéreos em massa, desfechados contra as colunas aliadas que enchiam as estradas. No entanto, é em vão que se procuram descobrir as provas desses ataques sobre o terreno. Não se vê uma única cratera aberta pelas bombas. É certo que a técnica alemã era a de metralhar primeiramente as tropas, para então, depois que as mesmas se tivessem espalhado pelas margens da estrada, bombardear essas margens. Abre parênteses, poupando a própria estrada para quando a quisessem usar mais tarde. Fecha parênteses. Mas também disso as provas são insignificantes. Apenas uma cratera aqui e ali, na estrada ou num campo próximo. Insuficiente, porém, para destruir um exército. O trabalho mais mortífero realizado pela Luftwaffe foi o de Dunkerque, onde, entretanto, os ingleses fizeram parar o avanço alemão pelo espaço de 10 dias. Portanto, sob um ponto de vista geral, embora alguns franceses lutassem heroica e até desesperadamente num ou noutro lugar, o exército francês parece ter sido paralisado imediatamente depois que os alemães romperam suas primeiras linhas. Logo entrou em colapso, quase sem nenhuma luta. Para começar, os franceses, como se estivessem entorpecidos, não demonstraram vontade de lutar, nem mesmo quando o seu solo estava sofrendo a invasão do mais odiado de todos os inimigos. Deu-se um colapso completo da sociedade e da alma francesas. Em segundo lugar, registrou-se também ou uma traição ou uma negligência criminosa,
tanto entre o alto comando como entre os oficiais superiores nas linhas de frente. A propaganda comunista tinha solapado grandes massas de tropas, lançando mão do lema "não lutar". E nunca as massas foram tão criminosamente atraiçoadas. Mais duas considerações. Em primeiro lugar, a qualidade dos comandantes aliados e alemães. Apenas há poucas semanas, o general Sir Edmund Ironside, chefe do Estado-Maior Imperial Britânico, blasonava perante os correspondentes americanos em Londres sobre a grande vantagem que levava em possuir vários generais ingleses na França, que tinham sido comandantes de divisão durante a Grande Guerra. Enquanto os generais alemães eram homens mais jovens, que na última guerra nunca tinham comandado uma força maior que uma simples companhia. Sir Edmund acreditava que a experiência adquirida pelos seus velhos generais na Grande Guerra seria um fator decisivo durante a luta. No entanto, foi uma fanfarronada estúpida, que sem dúvida o próprio general deve lamentar agora, à luz dos acontecimentos. É verdade que os generais comandantes do exército alemão são, na sua maior parte, simples jovens, comparados aos generais franceses que vimos. Estes últimos dão-nos a impressão de homens civilizados, intelectuais, algo fracos, que há 20 anos deixaram de pensar e que, pelo menos nos últimos 10 anos, não fizeram o mínimo exercício físico. Entretanto, os generais alemães apresentam um verdadeiro contraste. Vários não têm ainda 40 anos. A maioria está nos 40 e tantos, e poucos, somente aqueles colocados no pináculo da carreira, têm 50 ou mais. Além disso, possuem todas as características da mocidade: a chama, a intrepidez, a imaginação, a iniciativa e a resistência física. O general von Reichenau, comandante de um dos exércitos que atacou a Polônia, foi o primeiro a cruzar o Vístula. Atravessou a nado. O comandante das poucas centenas de paraquedistas alemães que desceram em Roterdã era um general que correu os mesmos perigos que seus tenentes e soldados, sendo, aliás, gravemente ferido. Todos os grandes ataques desfechados pelas formações alemãs de tanques foram dirigidos pessoalmente pelos generais comandantes. Eles não se deixaram ficar sentados com toda a segurança no interior de um abrigo, 15 quilômetros atrás das linhas de frente, dirigindo as suas tropas por meio do rádio. Preferiram sentar-se dentro do seu tanque, no fragor da refrega, transmitindo suas ordens por meio do rádio e dos sinais, de um local de onde pudessem acompanhar o desenrolar da batalha. Como era de esperar da juventude, esses generais moços nunca hesitaram em certos momentos em adotar inovações, em proceder de forma contrária a toda e qualquer ortodoxia, em arriscar as suas chances. O grande mal do comando aliado, especialmente o francês, foi o de se deixar dominar pelos velhos que cometeram o erro fatal de supor que a guerra atual seria travada obedecendo às mesmas linhas gerais da Grande Guerra. A rigidez das suas teorias militares estava parada nesse período de 1914-18, quando a estrutura das suas ideias nunca foi abalada. Acho que esses fatos ajudam a explicar por que motivo, quando tiveram que se defrontar com os alemães, que entregaram um novo tipo de guerra, os franceses foram incapazes de se ajustar numa ação tendente a enfrentá-la e resistir-lhe. Nem sequer se registrou o fato desses homens velhos e cansados terem sido obrigados a se adaptar da noite para o dia a uma nova espécie revolucionária de guerra. Um dos grandes mistérios da campanha ocidental reside no fato de o comando aliado despertar a impressão de nunca se ter dado ao trabalho de aprender a lição fornecida na campanha polonesa. Foi na Polônia que o exército alemão revelou a tática que viria a empregar nos Países Baixos e na França. Paraquedistas e estucas desorganizando as comunicações da retaguarda, simultaneamente com o avanço fulminante
das Panzerdivisionen lançadas nas estradas, através das linhas inimigas, fazendo-as avançar o mais profundamente possível em território adversário. Me perdi. Oh, meu Deus. Desculpe, pessoal, eu me perdi completamente aqui nas linhas. Vamos continuar de novo. Fazendo-as avançar o mais profundamente possível em território adversário, para obrigá-las, depois, a fecharem-se sobre si mesmas, como grandes tenazes de aço, evitando os ataques de frente, não oferecendo nenhuma oportunidade para uma defesa frontal ao longo de uma linha estabelecida, ferindo fundo na retaguarda do inimigo, antes que este pudesse organizar as suas tropas para uma defesa eficiente. 8 meses se passaram desde a campanha polonesa até a ofensiva lançada contra o Ocidente. Todavia, são poucas as evidências de que os generais franceses e ingleses tivessem usado esse tempo tão precioso para organizar um novo sistema de defesa capaz de fazer frente às táticas que viram os alemães empregarem contra a Polônia. Provavelmente, menosprezaram a luta em que esteve empenhado o exército polonês. Possivelmente julgaram que o exército da Polônia fosse apenas um bando mal armado, e que, contra um exército de primeira classe como o francês, entrincheirado por detrás da Maginot, o novo tipo de guerra seria empregado em vão. Se a linha Maginot se estendesse desde o Sedan até o mar, essa atitude poderia ser justificada. Mas, como os aliados sabiam e os alemães se lembraram, a Maginot propriamente dita acabava a alguns quilômetros a leste de Sedan. A segunda consideração diz respeito ao moral fantasticamente elevado do exército alemão. Poucas pessoas que não o tenham visto em ação podem compreender a diferença que existe entre esse exército e aquele outro que o Kaiser atirou contra a Bélgica e a França em 1914. Recordo aqui a surpresa que experimentei em Kiel no Natal passado, ao encontrar um espírito inteiramente novo na Marinha de Guerra alemã. Esse espírito estava baseado na camaradagem existente entre oficiais e marinheiros. O mesmo fato é verdadeiro no que diz respeito ao exército alemão. É um fato difícil de explicar. O velho passo de ganso prussiano, o bater de calcanhares, o Jawohl, com que os soldados respondem sempre aos oficiais, subsistem ainda. Mas o abismo existente entre oficiais e soldados desapareceu completamente na guerra de agora. Existe uma espécie de igualdade entre eles. Pude sentir esse fato desde o primeiro dia em que entrei em contato com o exército alemão na frente de batalha. Há muito tempo que o oficial alemão deixou de representar, ou pelo menos de pretender representar, uma classe ou uma casta. E os homens das fileiras sentem-no perfeitamente. Todos se sentem como membros de uma só e grande família. Até a própria continência tem um novo significado. Os soldados fazem continência uns aos outros, transformando assim esse gesto mais num cumprimento amigável que num mero reconhecimento de uma patente superior. Nos cafés, restaurantes, trens, oficiais e soldados fora de serviço sentam-se à mesma mesa e conversam de igual para igual. Isso seria inacreditável na última guerra e provavelmente muito pouco usual nos exércitos ocidentais, inclusive no nosso. No campo em geral, oficiais e soldados comem da mesma cozinha. Em Compiègne, almocei em companhia de um jovem capitão que se colocou na fila ao lado dos soldados para receber a sua ração de uma cantina móvel. Em Paris, lembro-me de um coronel que visitou uma dúzia de soldados para um almoço. Lembro-me de um coronel que convidou uma dúzia de soldados para um almoço excelente num pequeno restaurante basco nas proximidades da Avenida da Ópera. Depois do almoço, o coronel delineou com todos os cuidados de um pai amoroso
um plano para seus soldados visitarem os locais pitorescos da capital. No entanto, seria difícil exagerar o respeito desses simples soldados pelo seu coronel. É que não se tratava do respeito ao posto, e sim ao homem. O próprio Hitler elaborou instruções muito detalhadas para os oficiais alemães sobre o interesse que esses deviam tomar pelos problemas dos seus soldados. Uma das unidades alemãs mais eficientes na frente de batalha é a do Correio Militar, que se encarrega de transportar as cartas e encomendas que as famílias enviam para os soldados, qualquer que seja o posto que ocupem, e também da remessa das cartas e outras encomendas que os soldados encaminham das linhas de frente para suas casas num tempo verdadeiramente recorde. Nestes últimos dias, existem pouquíssimos soldados alemães que não remeteram pares de meias de seda e vidros de perfume para suas famílias, lançando mão das facilidades e do porte livre fornecido pelo Correio Militar. Um dos motivos para a manutenção do excelente moral das tropas é a compreensão demonstrada pelos soldados de que são eles, e não os civis da retaguarda, que recebem o melhor tratamento que a nação pode oferecer. Recebem os melhores alimentos e as melhores roupas existentes. Nos meses de inverno, as casas alemãs podem não ser aquecidas, mas os quartéis o são. Os civis que desempenham os seus místeres seguros podem não ver laranjas, café e legumes frescos, mas os soldados recebem essas coisas todos os dias. No Natal passado, foram os soldados que enviaram presentes para as suas famílias, e não o contrário. Hitler declarou uma vez que, na sua qualidade de soldado da Grande Guerra, faria com que os soldados do novo exército pudessem ser beneficiados pelas lições que aprenderam. Pelo menos nesse caso, parece que cumpriu a promessa. Assim nós terminamos, pessoal, a retrospectiva que o Schirer fez dessa campanha contra a Bélgica e França, que incluiu também a Holanda, né? E que eu gostei muito dessa retrospectiva. Vou marcar com hashtag para nós voltarmos e quem sabe fazermos uma live, tem uma abelhinha aqui, quem sabe fazermos uma live com algum estudioso deste período para nos ensinar um pouco mais. Obrigada, lembre-se de curtir, de comentar, de compartilhar com pessoas interessadas. Tchau.